Eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Para mim é uma satisfação imensa poder, mais uma vez, juntamente com os irmãos, compartilharmos dessa escola bíblica dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2021, quando a Casa Publicadora nos traz um tema muito maravilhoso. É uma reedição do segundo trimestre do ano de 2014, e nós salutar esse momento importante quando neste ano a Assembleia de Deus comemora os 110 anos de fundação aqui no Brasil, o movimento pentecostal. Então, nesse segundo trimestre do ano 2021, hoje é a lição de número 2, dia 11 de abril, a nossa lição desse segundo trimestre traz o tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse é o tema desse segundo trimestre do ano 2021 da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, temos como comentarista dessa lição o reverendo pastor Elinaldo Renovato, um grande homem de Deus, comentarista das lições da Escola Bíblica Dominical, que tem contribuído muito para o aprendizado dos irmãos nesses anos de Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa abençoar o nobre companheiro, pastor Elinaldo, e toda a sua família, o seu ministério. E damos graças a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos estudando um tema tão importante que é a respeito dos dons espirituais e ministeriais. A lição de hoje como eu já falei antes, por ocasião da comemoração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil, a Casa Publicadora continua com os estudos bíblicos sobre a atuação do Espírito Santo. Continua porque no trimestre passado nós tivemos um assunto importantíssimo sobre o Espírito Santo. E reedita as lições do segundo trimestre de 2014, como eu já havia falado, para esse trimestre. A lição de hoje, lição de número 2, uma lição bastante importante. Nós tivemos no domingo passado a lição de número 1, e deu dons aos homens, o diácono Helder Schimberg, um dos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, que nos trouxe a lição de uma forma muito maravilhosa, bem explicada, bem fácil de entender a explanação dele, muito boa mesmo. Eu recomendo aos irmãos que não tiveram a oportunidade que possam acessar as redes sociais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Cascavel, Facebook, YouTube, e assistir a primeira aula que foi lecionada pelo diácono Helder Schimberg. E hoje a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. É importantíssimo, irmão, nós entendermos a questão dos dons espirituais. Por quê? Porque é uma arma, é uma ferramenta que o crente tem. A igreja primitiva, Jesus viu a necessidade, quando falou para os seus discípulos, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Esse poder é o batismo com o Espírito Santo. E hoje, a porta de entrada para os dons espirituais é o batismo com o Espírito Santo, né? Então, nós temos a igreja primitiva que teve essa experiência no início, ali no dia de Pentecostes, e hoje não é diferente quando vivemos dias difíceis, quando parece dar a entender que a igreja, o movimento pentecostal, não quero generalizar aqui, mas de um contexto, num panorama dando uma visão panorâmica, assim, geral, parece que está adormecido, né? A igreja está adormecida concernente a os dons espirituais, a busca do batismo com o Espírito Santo. Eu não sei se é por conta desse momento que estamos vivendo da pandemia, mas eu acho que Jesus é o mesmo, irmão. Eu tenho certeza. Jesus é o mesmo. Ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua salvando, ele continua curando, né? E nós precisamos entender a importância dos dons espirituais. Então, essa lição desse segundo trimestre,
veio de uma forma muito maravilhosa, dons espirituais e ministeriais, para nós relembrarmos aquilo que nós estudamos no segundo trimestre do ano de 2014. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Glória a Deus. Vamos à nossa lição de hoje, que é a lição O Propósito dos Dons Espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 ao 11, e os versículos, capítulo 13, versículos 1 a 2. Os irmãos, eu acredito que já estão com a lição. Aqueles que não têm a lição da escola bíblica dominical, ou têm a lição do segundo trimestre de 2014, que é a mesma, ela só foi reeditada, pode acompanhar a leitura bíblica em classe e acompanhar com a lição. Se você não tem, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios para acompanhar a leitura bíblica. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 11, e também o capítulo 13, versículos 1 a 2, que nos diz o seguinte, como texto básico para nós adentrarmos na lição. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito que reparte a cada um como quer. Porque a um o Espírito, pelo Espírito, é dado. É pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Ele é o agente dessa dispensação, a dispensação da igreja, a dispensação da graça que nós estamos vivendo nos nossos dias. Então, nós temos que ter essa consciência. Quem distribui é o Espírito Santo, como quer, com quem quer, a quem quer, da forma como quer fazer. Então, é o Espírito Santo. Os dons espirituais são ferramentas que nós temos, poderes que nós recebemos do Espírito Santo para aquilo que for útil. Então, ele, conforme fala o versículo 11 aqui, mas um só e o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito, opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O capítulo 13, versículo 1 e 2 da mesma epístola nos diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens, isso é o apóstolo Paulo escrevendo, e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então ele destaca aqui a importância do amor, né? E o amor, ele se sobressai em tudo. O próprio Senhor Jesus falou: amai-vos uns aos outros, e eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o amor, ele está acima de tudo, porque Deus é amor. Não adianta estar na igreja, exercer um cargo na igreja, eclesiástico, no ministério da igreja, receber dons do Espírito Santo e não ter amor. O importante é o amor. O amor, junto com os dons espirituais, ele só soma, edifica a igreja, ajuda a igreja a crescer, que é o corpo de Cristo, o corpo místico, vivo de Cristo, é a igreja do Senhor, que está aqui na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, no Brasil, em outros países, né? São vários membros que fazem parte deste corpo de Cristo, né? Independente de denominação, mas são membros do corpo de Cristo. Isso é importante, irmão. A unidade do corpo de Cristo
do corpo místico de Cristo. Isso é um mistério tão maravilhoso que foi revelado por Jesus, pelo Espírito Santo, ao apóstolo Paulo. O texto áureo da nossa lição, ele encontra-se em primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Não é para a promoção pessoal, não é para o destaque pessoal, para se promover, para sair fazendo marketing com os dons espirituais, mas é para a edificação da igreja. Isso é importantíssimo, mesmo porque aqueles que o Senhor chama, aqueles que o Espírito distribui os dons espirituais, ele fazendo de uma forma correta, com amor, com zelo, né, para o crescimento e a edificação da igreja do Senhor, ele vai receber a sua recompensa, ele vai receber o seu galardão no momento certo, no momento exato. Na verdade, a verdade prática, ela nos diz o seguinte: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Vou repetir. Verdade prática. Os dons, porque são vários, né? E é repartido pelo Espírito Santo particularmente a cada um como quer, para o que for útil, né? Os dons são recursos concedidos por Deus, né, e distribuídos pelo Espírito Santo para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Isso é importante nós atentarmos para essa verdade. Nós temos a leitura diária, e são vários versículos, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu achei muito interessante alguns versículos aqui para nós meditarmos, fazermos uma reflexão nessa leitura. Ou seja, não propriamente lermos as referências, mas entendermos, meditarmos nessa leitura que eu acho importantíssima. Reflexão na leitura diária. Na segunda-feira, nós temos a igreja um só corpo. Está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: olha, a igreja, um só corpo, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, ele está falando o seguinte: assim como o corpo tem vários membros, né? Nós temos vários membros no nosso corpo, mas é um só corpo, né? É um só corpo, com vários membros. Assim é Cristo também. A igreja de Cristo é um só corpo. E a palavra de Deus fala que ele é a cabeça desse corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. E nós somos membros desse corpo. E quem distribui aonde está cada membro, coloca cada membro no seu lugar, é o Senhor. E ele orienta. E ele sabe a importância de cada um dos membros. Não adianta um membro dizer que não precisa do outro. Nós já vimos isso aqui na palavra de Deus, né? Um dizer que não precisa. Todos nós somamos, estamos unidos num só corpo, sentimos. Se um membro padece, todo o corpo padece porque sente, porque está ligado nesse corpo que é a igreja. A igreja é o corpo místico, vivo do Senhor Jesus, e nós, particularmente, somos membros que estamos ligados a esse corpo. Então, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Na terça-feira, ele coloca aqui como um tema diversidade de dons no mesmo Espírito. Então, nós já vimos na leitura, e o mesmo Espírito que reparte todas as coisas. Então, está em a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 11, que nos diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui está falando do Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E nós já vimos isso aqui na leitura bíblica que nós fizemos aqui no
a leitura bíblica em classe. Na quarta-feira, nós temos aqui, tudo deve ser feito para a edificação. Irmãos, não é para promoção própria, mas é para a edificação do crente e para a edificação da igreja. A primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Você viu aqui a importância do apóstolo Paulo quando ele chama a atenção que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, quando estamos juntos para congregar. Nós estamos numa dificuldade, nesse mais de um ano aí, essa questão da pandemia, ora libera com um certo percentual, ora libera com outro percentual, fica restrito. E alguns, mesmo liberando, irmãos, com 30%, com 15%, com 40%, como é o caso agora, muitos ainda preferem ficar em casa, têm a oportunidade de estar na casa de Deus, de congregar. Muitas vezes eu fico preocupado com algumas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem que servem a Deus, mas que têm opiniões diferentes daquilo que é orientado pela palavra de Deus. Nós devemos obedecer às autoridades? Claro que devemos obedecer às autoridades. Mas quando temos a oportunidade de congregar, não vamos deixar de congregar, irmãos. Quando temos a oportunidade de estarmos juntos, nem que seja com distanciamento de 2 metros, com uso de máscara, vamos estar, porque é diferente de nós estarmos em casa assistindo através de uma gravação, através de uma live. É muito diferente. O importante é nós estarmos congregados na igreja, sentindo a presença de Deus e a companhia dos irmãos. Estarmos juntos, aleluia, servindo ao Senhor. É maravilhoso, irmãos. Estão achando que é difícil. Difícil será quando Jesus voltar e buscar a igreja, arrebatar a igreja. Aí sim, vocês vão ver o que é difícil. Aqueles que vão ficar vão ver o que é difícil. Então, não perca a oportunidade de estar congregando, de estar participando dos cultos, mesmo com restrição, com número resumido, mas não deixe a oportunidade que você tem. Se você está em convalescência, se você não pode, aí é uma outra situação. Mas se você tem condições, participe, não deixe de participar. Nesse final de semana, nós teremos a Santa Ceia, né? Teremos a Santa Ceia no domingo pela manhã, no domingo à noite também. São 3 reuniões de Santa Ceia com número resumido, respeitando, claro, o distanciamento, o uso de máscara, o álcool em gel, né? Pessoas com febre não podem participar, né? Verificação, aferição de temperatura, tudo isso tem que ter esse tipo de cuidado para nós estarmos congregando, mas não deixar de congregar, né, queridos? Na sexta-feira, aqui está como exercendo o tema, exercendo amorosamente os dons. Encontra-se na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz: exercendo amorosamente os dons. É aquilo que já foi lido antes, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse os dons de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Isso é a meditação que nós temos, uma reflexão na leitura diária. Temos como objetivo para a nossa lição de hoje, os objetivos da nossa lição são os seguintes, são 3 pontos que nós temos na nossa lição. A divisão, nossa lição está dividida em 3 pontos com os seus respectivos subpontos. No primeiro ponto,
o objetivo é conscientizar-se de que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Isso é muito importante nós atentarmos, mesmo porque somos servos de um Senhor que é zeloso. E somos dispenseiros, né, desse mesmo Senhor para cuidar daquilo que ele nos concede, daquilo que ele nos dá através do seu Espírito Santo para fazermos da melhor forma possível, né? No segundo ponto, nós temos o objetivo compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, ou seja, a edificação nossa e da igreja do Senhor. E no terceiro ponto, o objetivo do terceiro ponto é saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Esses são os objetivos da nossa lição. Introdução. A introdução da nossa lição. Veremos nessa segunda lição quais os propósitos dos dons espirituais para a igreja, bem como o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Eu procurei, como sempre, nós fazemos um resumo para não ficarmos apenas lendo a lição e não também sairmos do objetivo da lição, porque a lição está muito bem explicada pelo nosso professor, pela pessoa que comentou a lição, né? O pastor Elinaldo Renovato. Ele explicou muito bem a lição. Mas nós procuramos fazer um resumo, trazendo algumas referências e alguns comentários, para não ficarmos só lendo a lição. E também não fugirmos do assunto propriamente dito da lição, que está muito bem explicado. Então, o seu propósito, o propósito dos dons, é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. O que são dons espirituais? Já que nós estamos falando dos dons espirituais, né? Dons espirituais e ministeriais, o que são dons espirituais? Então, nós temos na lição de hoje o propósito dos dons espirituais. Então, o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito Santo revela o poder e a soberania de Deus através de instrumentos humanos. Ou seja, o Espírito Santo, ele revela, né? Ele nos usa os instrumentos, as pessoas, para revelar o poder e a sabedoria de Deus através das pessoas que são escolhidas por ele para distribuição desses dons espirituais. É uma operação especial e sobrenatural do Espírito Santo por meio do crente. Somos nós somos o agente, somos os crentes. São todas as pessoas? Não, não são todas as pessoas. Mas aquelas pessoas que aceitaram a Cristo verdadeiramente, arrependeram-se dos seus pecados, confessaram os seus pecados foram perdoados pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. Essa pessoa recebeu o selo, a marca, que é o Espírito Santo na sua vida. Essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela recebe dons espirituais, ela passa a ser um instrumento que o Espírito Santo usa para revelar a sabedoria e o poder de Deus para enfrentar as forças do mal, para a edificação própria e para a edificação da igreja. Ou seja, é uma operação especial e sobrenatural do Espírito Santo por meio do crente. Vale ressaltar que os dons são do Espírito Santo e não daqueles através dos quais eles operam, né, das pessoas. E através deles, o Espírito opera em quem quer, como quer, quando quer e onde quer, com a finalidade precípua de edificar a igreja, o corpo vivo do Senhor Jesus, que é cabeça da igreja. Isso é importantíssimo nós entendemos. Quando nós compreendemos isso, irmãos, nós temos a convicção de que estamos usando os dons espirituais
da forma correta, baseado na palavra de Deus e na orientação da palavra de Deus. Isso é uma realidade. E também é para os nossos dias. É para os nossos dias. Mesmo são dias difíceis e agora, mais do que nunca, nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais para sermos edificados e edificarmos a igreja nesse momento tão difícil de pandemia. O primeiro ponto da nossa lição, ele é: os dons não são para elitizar o crente. Então ele está dividido em 3 subpontos, que é a igreja de Corinto, a igreja coríntia, né, que é a igreja de Corinto, a igreja que se localizava na cidade de Corinto, uma igreja de muitos dons, mais carnal, e também o terceiro subponto: dom não é sinal de superioridade espiritual. Então eu trouxe aqui um resumo para nós entendermos melhor essa situação. Nesse primeiro ponto, os dons não são para elitizar o crente. É isso que nós vimos nos objetivos, né? Conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar a pessoa que o Espírito Santo usa com algum desses dons para a edificação da igreja. A igreja de Corinto, ou seja, a igreja que estava localizada na cidade de Corinto, localizava-se numa cidade comercial e próximo do mar. Era uma cidade, né, beira-mar. Tinha um porto, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Existiam muitos ídolos, eram muitos deuses, muitos ídolos, era ídolo para tudo quanto é tipo de gosto. Não é muito diferente dos dias que nós vivemos, né, queridos? Existem pessoas que idolatram muito um personagem, outros deuses, né? Deixando o Senhor Jesus em segundo, terceiro, quarto plano. Não é verdade? Mas o importante é nós entendermos que Ele é o Senhor. Há um só Deus e um só Senhor, né? Os dons do Espírito concedido por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, ou seja, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Então, mais do que nunca, era uma cidade, nós podíamos comparar ela com o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, uma cidade beira-mar, uma cidade rica, uma cidade com bastante movimento, uma cidade mais cheia de problemas. Então, a igreja, mais do que nunca, mais do que ninguém, precisava, e o apóstolo Paulo fala que a igreja de Corinto tinha todos os dons, não fazia falta, não tinha falta de nenhum deles, mas não estava sabendo usar da forma correta. Mas, em contrapartida, também era uma igreja que tinha muitos problemas, mas ela tinha todos os dons e precisava, por ser uma igreja que estava localizada numa cidade tão importante do Império Romano. Então, para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra naquela cidade. Muitos creem, erroneamente, que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais do que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia do Senhor. Olha, isso é uma grande verdade, queridos. Isso é uma grande verdade. Alguns pensam que por alguém em um determinado momento ser usado em profecia, ou ser usado com variedades de línguas, ou ser usado para interpretar as línguas, essa pessoa é superior ao outro. Nada disso. O Espírito Santo, ele distribui, ele escolhe e ele dá àqueles que ele acha que deve dar, né? Para usar no momento certo. E é ele que dá. Muitas vezes a pessoa tem 20, 10, 20, 15, 30 anos de crente e ser usado uma vez em profecia e nunca mais profetizar. Estamos falando do dom de profecia, porque a pregação da palavra também é uma profecia. O ensinamento da palavra
também é uma profecia. Isso é muito importante nós ressaltarmos. É a profecia pregada, a profecia ensinada, a profecia pela palavra de Deus, e também existe o dom de profecia. Mas isso, o Espírito Santo que dá e reparte para aquilo que for útil. E as pessoas que são usadas pelo Espírito Santo de Deus, quer seja na pregação, quer seja no ensino, quer seja como músico, executando o seu instrumento na igreja, como um regente, como uma liderança de adolescente, de criança, de jovem, ou o próprio líder da igreja, eles são servos. Eles são instrumentos que Deus escolhe, capacita, usa, distribui dons a essa pessoa para a edificação e a santificação, não só da pessoa, mas também da Igreja de Cristo. É importante nós entendermos que temos um Senhor, que é o dono da igreja. Aleluia! Ele é o Senhor da igreja. E a ele nós vamos ter que prestar conta, né? Somos apenas dispenseiros, somos mordomos daquilo que é do Senhor, que ele nos confia, e nós vamos prestar conta. Uma hora nós vamos prestar conta de tudo aquilo que o Senhor nos entregou para usarmos, para ver se nós usamos da forma correta ou não. Tá bom, queridos? Então temos que ter este cuidado e temos que ter essa responsabilidade sobre os dons espirituais. No segundo ponto, edificando a si mesmo e aos outros, nós temos 3 subpontos, que é edificando a si mesmo, edificando os outros e edificando até o não crente. É importante nós ressaltarmos que o objetivo desse segundo ponto é explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmos e os outros. É importante nós entendermos isso. Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, conforme a 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Ou seja, a questão do amor, como nós já lemos antes. Não adianta ter todos os dons, né? E o apóstolo Paulo falou, e não tiver amor, não vai adiantar de nada. Então, eles tinham todos os dons, mas não se preocupavam com as outras pessoas, se preocupavam com si mesmos. E não é isso o objetivo dos dons espirituais. Em lugar de buscarmos propriamente prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Ou seja, não é pecado trabalhar, não é pecado ter prosperidade material, mas a priorização, né? Buscar em primeiro lugar o que é prioridade para o salvo em Jesus Cristo, que não está focado só nas coisas desse mundo, mas na pátria celestial, são os dons espirituais. Nós precisamos, claro que precisamos de recursos financeiros, nós precisamos de trabalhar, precisamos do dinheiro, né, para cumprirmos os nossos compromissos, isso é importante, mas estarmos focados sempre nas coisas de cima, olhando sempre para as coisas, priorizando as coisas de cima. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Profetizassem a fim de que toda a igreja fosse edificada. Isso é importante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Ou seja, aqui o apóstolo Paulo ele está explicando o seguinte: a igreja de Corinto
ela tinha os dons, mas não estava sabendo usar da forma correta, né? Então, Paulo chegou para orientar de que forma deve usar os dons espirituais. É importante falar em línguas estranhas? Ora, aqueles que são batizados sabem como é muito maravilhoso. Muitas vezes, quando nós estamos a sós e estamos falando com Deus, sentimos a presença dele marcante na nossa vida, começamos a orar e falar em línguas estranhas e acontece algo sobrenatural conosco, e quem é batizado com o Espírito Santo, que tem essa experiência, sabe disso. E você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo e vocês vão ver o que é maravilhoso orar em línguas estranhas e falar com Deus. O apóstolo Paulo fala que está edificando, aquele que fala em língua edifica a si mesmo, né? Mas ele orienta a forma correta que deve se proceder para que as pessoas não se escandalizem. Não está proibindo de falar em língua, mas também que haja profecia, seja através da ministração ou do ensino da pregação ou do ensino da palavra de Deus, para que haja edificação também da igreja. Isso é importantíssimo. O nosso terceiro ponto, queridos, ele traz 3 subpontos. O terceiro ponto é edificar todo o corpo de Cristo, ou seja, edificar toda a igreja mística, que é o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus, do qual ele é a cabeça. Nesse terceiro ponto, o objetivo é expor que o propósito dos dons é edificação do corpo de Cristo. Não é para aqueles que têm algum dom, ele use isso para benefício próprio. Não. Ele tem que edificar a si mesmo, né? Se aproximar mais de Deus em santificação e edificar também a igreja. Para isso serve os dons espirituais. Então, edificar todo o corpo de Cristo e os seus membros em particular, quando for necessário. O primeiro subponto é os dons da igreja, o segundo, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, e o terceiro, dispenseiro dos dons. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, que é o capítulo 12 e o capítulo 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Então, se você tiver a oportunidade de ler o capítulo 12 e o capítulo 14, para entender melhor, de uma forma mais didática, lendo, buscando as referências, né, para entender esse assunto tão importante. Então, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, que é o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Quando os dons é utilizado com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito, seu objetivo. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Sabe quando as pessoas deixam de priorizar a igreja de Deus, de priorizar a edificação do corpo de Cristo, de priorizar a santificação do corpo de Cristo e buscam os seus próprios interesses, a igreja sofre, ela padece, né? Não tem mais ensinamento, e as pessoas buscam, são pessoas egocêntricas, egoístas, elas buscam os seus próprios interesses, colocam os seus interesses em primeiro lugar. E não é isso, porque elas estão deixando de amar. Faltando amor, né? As pessoas passam a ser egocêntricas. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então, o propósito dos dons é edificar a igreja. E se tiver amor, esse propósito
dos dons espirituais vai acontecer. A igreja vai ser edificada porque os dons estão sendo usados com amor. E quando você usa os dons com amor, você busca primeiro o benefício do próximo, porque você o ama, né? Você ama o seu próximo como a si mesmo. Então, quando está se falando de igreja, você usa os dons que Deus te deu com amor para a edificação da igreja, e você ganha também, porque você faz parte da igreja, você é membro da igreja, você cresce junto com a igreja. Isso é importantíssimo quando nós entendemos esse ponto, esse mistério maravilhoso que é usar os dons com amor. Deus levanta homens para edificarem espiritualmente, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Né? Olha, mas veja, atenção, cuidado, veja cada um como edifica sobre este edifício, sobre este fundamento que é Cristo. Cada um que vai edificar, vai levantar esse edifício, vai colocar a pedra, veja como vai fazer isso, porque a base, o alicerce, a pedra principal é Cristo. Então ele adverte, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Entenderam a mensagem? Eu acredito que entenderam, porque o apóstolo Paulo ele é bem claro aqui. Só tem um fundamento, só tem uma base, só tem uma pedra. A igreja está alicerçada em Cristo Jesus. Ele é a pedra principal, ele é o fundamento. É Jesus. Não é outro. É Jesus. E ele continua falando, mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre este fundamento que é Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. O apóstolo Pedro, agora vem o apóstolo Pedro, né? Para nós entendermos melhor. Não é só Paulo que fala, não. O apóstolo Pedro também fala. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus, conforme 1 Pedro, né? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele usou a figura do dispenseiro. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que os mantimentos não viessem a faltar, não viessem a vencer, não viessem a estragar, que não estragasse, e os distribuía para a alimentação da família. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Olha o que ele diz. Isso é Pedro falando. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Você recebeu de quem? Do Espírito Santo. Recebeu para proveito próprio, para promoção própria? Não. Para quê? Para a edificação da igreja, para a edificação sua e também a edificação da igreja. Então, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros. Porque se existem os bons, existem os maus dispenseiros, não é verdade? Então, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus que é o favor imerecido. Já fala, nós não merecíamos. Nós não éramos merecedores destes dons, nem do favor de Deus, nem da salvação. Mas cada um administre como dispenseiro da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta de diversas formas. Para mim é de uma forma, para você de uma outra forma, para o seu irmão, para o seu vizinho, para outra pessoa de outra forma. Mas é a graça de Deus. É o favor de Deus que se manifesta. São várias formas que Deus se apresenta. Para mim se apresentou de uma forma, para você se apresentou de outra. Mas é a graça de Deus, que tem muitas formas de se apresentar, né? Então, a multiforme graça de Deus, que alguns têm que entender essa questão, porque Deus ele não se manifesta da mesma forma
para todas as pessoas. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, conforme 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11. Advertências que a Bíblia nos faz acerca dos dons espirituais. É importante observar que a palavra grega charisma ou carisma, traduzido em português por carismático, aparece por 17 vezes no Novo Testamento, relaciona-se com o verbo carizomai ou charizomai, que significa eu dou como um favor. A expressão se completa com o substantivo charismata ou carismata, que quer dizer dons gratuitos de Deus. A Bíblia nos faz algumas advertências acerca dos dons espirituais. Entre elas estão, olha aqui, importante nós entendermos essa questão aqui. Conhecer os dons, buscar os dons, zelar pelos dons, ser abundante nos dons, ter autodisciplina nos dons, ter decência e ordem no exercício dos dons, não desprezar os dons do Espírito, ou seja, não desprezar os dons espirituais, não proibir a manifestação dos dons. São advertências que a Bíblia nos faz acerca dos dons espirituais. Conhecer os dons. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que tenha conhecimento. Buscar os dons, portanto, 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Também zelar por ele, né? Ser abundante nos dons, procurai abundar neles para a edificação da igreja, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Ter autodisciplina nos dons, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Ter decência e ordem no exercício dos dons, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Não desprezar os dons espirituais, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 20. Não proibir a manifestação dos dons, e não proibais falar línguas, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. São advertências que a Bíblia nos faz acerca dos dons espirituais. A nossa conclusão nos diz: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrentes de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Concluímos que os propósitos dos dons concedidos à Igreja são para edificação, fortificação e crescimento espiritual dos crentes, bem como para a glorificação de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus, diante dessa lição tão maravilhosa a respeito dos dons espirituais, a respeito do propósito dos dons espirituais, que você possa estar sendo edificado através desta aula, através desta lição. E se você ainda não tem a oportunidade, e não teve a oportunidade ainda de receber esse tão maravilhoso batismo no Espírito Santo, que é a porta de entrada, busque com oração, busque com jejum, busque com zelo, que Deus vai com certeza te ouvir e atender o teu pedido. Que Deus possa te abençoar. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao meu Deus por mais essa oportunidade,
ao meu pastor presidente, pastor Antônio Batista Maia, ao meu pastor da sede, pastor Davi Pereira Santana, aos superintendentes da Escola Dominical, pastor Milton Zorati, ao presbítero Marcos Pereira, ao diácono Helder Schimberg, a todos os professores, nossos companheiros, que Deus possa nos ajudar, possa nos abençoar cada dia mais e que possamos estar preparados para usar os dons espirituais que o Espírito Santo nos deu para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tenham todos um domingo abençoado, com a bênção de Deus sobre as vossas vidas e dos vossos familiares. E continuamos em oração para Deus nos abençoar, a passarmos, a atravessarmos esses momentos difíceis que estamos passando, né? Mas Deus nos dará vitória sempre. E estarmos sempre preparados para quando o Senhor nos chamar para nos encontrarmos com Ele. Deus os abençoe em Cristo Jesus.